Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esta é mais uma atividade em comemoração ao centenário do Obreiros do Bem São Carlos, que daqui 6 meses, né, em janeiro próximo, estaremos completando 100 anos de existência, e 100 anos não é pouco, né? E claro, a gente sempre homenageia todos aqueles que passaram pelo Obreiros do Bem durante todo esse período. Aqui o seu Nilson Gandolfi, um dos mais pioneiros aqui do Obreiros do Bem. E quando eu falo do seu Nilson, eu falo de todos aqueles que contribuíram durante toda a trajetória do Obreiros do Bem, seja na diretoria, na presidência ou como trabalhadores. Todos sentem-se homenageados pela nossa atividade de comemoração ao centenário do Obreiros do Bem. E também a gente, por que não falar daqueles irmãos desencarnados que já trabalharam nesse centenário todos desde a sua fundação, né? É bem capaz que eles também estão aqui recebendo nossas homenagens em alguma mesa de honra, que eu não tenho o dom da minha mediunidade para ver onde está, mas com certeza estão aqui também e que recebam nossas homenagens por tanto trabalho feito na frente do Obreiros do Bem. Porque no mundo espiritual é assim, né? As paredes se expandem, então a gente vê 4 paredes aqui, mas a gente imagina como que essas paredes, nesse momento, estão expandidas e muitos irmãos, nossos irmãos desorientados, talvez, trazidos pelos seus mentores, estão vindo aqui no dia de hoje. Talvez muito apegados à matéria, ainda necessitam, não conseguem ouvir pela mente, necessitam ouvir uma palestra pelos ouvidos, uma palestra física, e certamente muitos estão sendo trazidos aqui nesse momento para acompanhar a palestra da noite e aprender e se enriquecer. Também quero lembrar daqui dos recadinhos que eu tenho que passar. Nós temos hoje, após a palestra, né, estão ali à exposição dos livros, tem livros aqui para exposição, inclusive o palestrante irá autografar os livros após a palestra. No final da palestra, também teremos o quadro de perguntas e respostas, tá bom? Então, estará circulando papel e caneta para que vocês formulem as perguntas para que o palestrante possa responder. E olha, oportunidade rara de vocês terem as suas questões, as suas dúvidas respondidas por nada mais, nada menos que o palestrante da noite sobre a ótica do Cosme Márcia aqui com a gente. Como nós estamos comemorando o centenário, sempre a gente lembra da campanha nossa do plantio de 100 mudas de árvores. Então está, quanto? 39. Nós temos um quadro aí que vai diminuindo, né? Começamos com 100 em janeiro, então nós vamos plantar 100 mudas de árvores. Então quem plantar a muda de árvore, tire uma foto, mande aqui para nós, para a gente postar no Instagram, a gente contabiliza e vamos cumprir nossa meta de plantio de 100 mudas de árvores. Também quero avisar que nós teremos sorteio, tá bom? No final, sorteio de 4 livros, né? Deixa eu ver aqui, são 4 livros para sorteio no final da palestra. Então já vamos dar início. Eu quero convidar para fazer a prece de abertura a presidente da USE São Carlos, Nilzeli. Convido a Nilzeli, por favor, para comparecer, para fazer a prece de abertura. E antes ela tem um recado para dar da USE São Carlos. E em seguida do seu recado, já prossiga com a prece de abertura, Nilzeli. Boa noite, amigos. Que alegria estarmos juntos, não? Quando nos reunimos assim, o coração se enche de alegria. Então, cumprimento a todos, agradeço Totti e demais dirigentes, trabalhadores da Obreiros do Bem, pela tradicional e dinâmica parceria com a USE em atividades, em todo tipo de atividade. Muita gratidão, agradeço. Agradeço por podermos mostrar a beleza que é essa vida de relações que nós temos a oportunidade de praticar quando nós nos unimos, nos reunimos, quando nós nos apoiamos. E é esse o papel da USE Intermunicipal de São Carlos. Não é outro que não esse papel de parceria, de apoio, de amizade amorosa que nós estamos construindo, exercitando, como Jesus nos ensinou. Então, muita gratidão.
participem, conheçam lá no nosso site todos os projetos que nós apoiamos, todas as ações que nós desenvolvemos, Programa Momento Espírita, o Jornal Correio de Luz, Clube do Livro Espírita, e agora em setembro a Feira do Livro Espírita, para confraternizarmos, para divulgarmos a doutrina espírita, essa doutrina que Jesus nos prometeu, né? Consolador prometido por Jesus, para nos esclarecer, nos auxiliar da compreensão, na amplitude do conhecimento sobre tudo aquilo que Jesus nos deixou. E tem uma novidade em primeira mão não, porque já saiu nem nas redes sociais, né? Não tem nada de primeira mão mais, mas a USE foi convidada a participar de um evento em que a Santa Casa oficializou a rede de apoio espiritual na Santa Casa de São Carlos. É excepcional essa iniciativa da Santa Casa para humanização, para o atendimento tanto dos pacientes quanto dos seus familiares, dos colaboradores e do corpo médico. É muito bonito o trabalho que já era feito, está ampliando agora, participando junto com a Santa Casa de Araraquara de uma rede que Ribeirão convidou a Santa Casa e Araraquara a participarem. Então, em breve, traremos mais notícias e os convidaremos para estarem conosco nessa parceria, para fazermos escalas, né, participarmos das escalas, sempre dentro das regras técnicas hospitalares, mas, enfim, esse atendimento, o atendimento à espiritualidade, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, que faz parte, né? A espiritualidade faz parte da saúde. Então, é com muita alegria que nós aqui trazemos essa notícia, pessoalmente, em primeira mão. A eles. Tem muita gente envolvida e é isso que o movimento espírita significa, a união de esforços de todos nós. Vamos então, neste momento, pacificar o nosso coração, a nossa mente. E, Senhor, nosso Criador, agradecemos, Pai, pela vida, por tuas leis divinas. Agradecemos por tudo e todos que fazem parte dessa nossa vida de relação como espíritos que somos. Agradecemos a espiritualidade amiga, que tanto nos auxilia na nossa tarefa, e aí nos cabe que possamos neste momento abrir a mente, o coração, para mais uma grande e valiosa oportunidade de ampliarmos nosso conhecimento, construirmos um pouco mais do nosso conhecimento, que o nosso irmão Cosme Massi vai nos trazer, vai nos ajudar aqui a refletir, que sejamos todos neste momento amparados pela espiritualidade, pela irradiação amorosa de Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, e que seja, de fato, um momento, uma oportunidade que aproveitemos e que as luzes nos iluminem a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e que bom, né? Ver a casa cheia numa noite de sexta-feira. Aliás, a gente deve agradecer aos nossos mentores que deram um duro danado para nos trazer até aqui, porque os compromissos são muitos numa noite de sexta-feira, né? Vou visitar o cunhado, até num churrasquinho, tomar um chopp no barzinho. E as séries preferidas, os doramas que estão na moda. Então a gente largou tudo isso para estar aqui numa noite de sexta-feira. Então vamos aí parabenizar, agradecer nossos mentores que conseguiram nos trazer até aqui. Aliás, nós somos privilegiados, porque enquanto estamos aqui, nós não vamos somente aprender com a rica palestra da noite, nós também estamos sendo atendidos. Certamente, os bons espíritos da casa, durante a palestra, estarão circulando, como já estão,
circulando entre todos nós, fazendo aquela leitura em nossos corações, entendendo as nossas aflições, nossas angústias, nossas preocupações, nossas ansiedades. E passes são aplicados, resgates são feitos, porque porventura podemos trazer influências espirituais junto de nós, e aqui eles são tratados. É por isso que quando a gente vai embora, não é comum a gente, na hora que vai embora de uma atividade como esta, a gente ir mais leve. Ai, como estou leve, foi gostoso, que noite gostosa, estou indo embora mais leve. Por quê? Porque vocês deixaram seus problemas aqui dentro. E além disso, praticaram a caridade, porque todos que estão aqui, a tarifa, né, que vocês pagaram da inscrição, 100% será revertida à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Cosme Massi é um renomado palestrante e autor espírita, com publicações como Espírito e Matéria, a Ordem Didática de O Livro dos Espíritos, Os Espíritos e os Homens, e as Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. Também é conhecido por estar envolvido em projetos de divulgação da doutrina espírita, incluindo lives, vídeos e plataformas online como o IDEAC e os projetos Kardecpédia, o primeiro instrumento que nós tivemos aqui no Brasil de alta pesquisa de espiritismo, Kardec Play, Kardec Books e Kardec Blog BR. Doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cosme Massi é hoje reconhecido no meio espírita por ser um grande estudioso da ciência e da filosofia espírita. Carioca, radicado em Curitiba, ele dedica grande parte de seu tempo para difundir o espiritismo, não só através de livros e palestras, mas também pela mídia digital. A fundação do Instituto de Pesquisa Espíritas Allan Kardec, em 2008, encabeçada por ele, junto a um grupo de estudiosos, é a base para frentes de interação, via site, com quem deseja estudar e entender a fundo o Espiritismo. E é com muita honra que o recebemos, em nome da nossa presidência, o Totti, que está aqui presente, e toda a diretoria aqui do Obreiros do Bem, lhe damos as boas-vindas. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, Cosme Massi. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nessa casa, em especial numa comemoração tão importante, né? O centenário de uma casa espírita. É realmente uma honra muito grande estarmos aqui, a convite aqui da equipe, da USE, estamos aqui na região e é um prazer realmente estarmos aqui para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Como aqueles que me acompanham sabem que eu gosto de usar explicitamente aquilo que Kardec nos coloca. Lembrando o que já foi dito, eu represento aqui a nossa instituição espírita, o IDEAC, que tem sede na cidade de Curitiba, no Paraná. Nós temos lá uma sede física da instituição, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que mantém esses que são os projetos mais conhecidos, ou mais conhecido dele, certamente é a Kardecpédia, que já está em 9 idiomas. A gente brincava, quando criamos o projeto, que nós somos um pouco pretensiosos. Ao invés de divulgar Allan Kardec para o Brasil, a gente resolveu divulgar não só para o Brasil, mas para todo mundo. Então, a Kardecpédia hoje está em português, em francês, em inglês, em espanhol, em italiano, em alemão, em chinês tradicional, em chinês simplificado, e agora o nono idioma entrou o ano passado, que é o russo.
Então, nós temos esses projetos e queremos partir também em breve para um 10º idioma, colocando Allan Kardec à disposição gratuitamente. A Kardecpédia é um site com os seus aplicativos, totalmente gratuito para vocês, usuários. Obviamente, para o IDEAC ele custa, daí livros, materiais outros que o IDEAC divulga e vende para ajudar a manter todos os seus projetos voltados à divulgação da obra de Kardec. Bom, feita essa introdução, nós vamos para o nosso tema. Opa! As paixões humanas. Esse é um tema muito importante na obra de Kardec, como vocês sabem, ele vai tratar desse tema primeiramente na obra O Livro dos Espíritos, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, que é o último capítulo dessa terceira parte. É muito curioso isso, depois de apresentar as leis morais, eu explico isso no meu livro Ordem Didática. Kardec, então, vai responder uma questão. E agora, como é que eu faço para botar em prática as leis morais? Já foram apresentadas nos 10 capítulos anteriores. Ele, então, vai propor o capítulo da perfeição moral com orientações profundas sobre a natureza do homem, a natureza moral do homem. Um dos componentes da natureza moral do homem são as paixões, que ele vai ter um item específico nesse capítulo que trata das paixões. Então, vamos usar aqui algumas frases de Kardec em que ele apresenta essas paixões. E também lá na obra Gênese, no capítulo Bem e o Mal, Allan Kardec vai, ao explicar a origem do próprio mal, ele vai trabalhar, então, a origem das paixões. Então, nós vamos usar aqui algumas frases de O Livro dos Espíritos e algumas frases da obra Gênese. E, a partir daí, algumas reflexões para provocar em vocês o desejo de estudar estas obras. Eu sempre digo que a gente que fica aqui na posição de fazer uma palestra, um seminário, é muito mais para provocar o estudo. Porque, na verdade, a gente, para estudar o Espiritismo, não vai ser em 40 minutos, 1 hora, 2 horas. É preciso muito e muito tempo. Então, a gente provoca para que vocês saiam daqui com vontade de pegar essas obras, quem não conhece, estudá-las. Quem gosta de ler em papel, certamente na livraria aqui vende todas elas. Quem gosta de ler virtual, tem gratuitamente à disposição para quem deseja estudar. Bom, começamos então com esta frase aqui de Kardec, em que eu destaco que as paixões, elas têm uma origem. Kardec vai discutir nesse capítulo que eu citei da Gênese, quando ele vai tratar da origem do bem e do mal, ele vai dizer que todas elas decorrem do instinto de conservação. Mas você poderia perguntar, mas o que são as paixões? As paixões são certas emoções que decorrem da influência do corpo. Esta primeira percepção sobre o que seriam as paixões vai surgir na história da filosofia com o famoso filósofo francês René Descartes, que numa obra admirável, escrita em 1649, um ano antes de sua desencarnação, ele produz uma obra extraordinária chamada As Paixões da Alma, onde ele foi capaz de perceber que as paixões são emoções que decorrem da influência do corpo físico. O corpo, de alguma maneira, faz com que a alma tenha emoções, e essas emoções são chamadas de paixões. Então você vai encontrar o desejo, você vai encontrar a admiração, você vai encontrar o amor, o ódio, são paixões que decorrem da influência aí da matéria sobre nós. Nós sofremos uma influência do corpo que gera na alma emoções. É fácil a gente perceber isso quando uma pessoa pisa no seu pé, além de sentir dor, você costuma sentir o quê? Alegria, né? Ficar contente, né? Você às vezes fica indignado, tem algumas pessoas que ficam com raiva, outra paixão. A raiva proveniente de uma influência da matéria, uma dor física que você está sentindo.
Então, isso são as paixões humanas. É claro, quando a gente fala paixão, a pessoa sempre pensa no namorado, na namorada que está apaixonado. Num certo sentido, sim, aquele amor e normalmente os jovens costumam sentir no começo é um amor-paixão. Decorre da influência do corpo, a beleza, o atrativo, a sexualidade, tudo isso provoca essas paixões que surgem na alma, elas são emoções da alma, porque somente a alma tem emoções na visão espírita. Na visão materialista, eles tentam colocar emoções no corpo, mas isso não nos importa. Nós não somos materialistas, nós somos espíritas. Todo mundo de pensamentos, e aí é uma expressão muito importante, quando se usa a palavra pensamentos, significa todos os estados internos da alma. Então, emoções, sentimentos, vontade, memória, tudo isso são pensamentos na visão espírita. E na visão que já vem antes na tradição filosófica que vem na França desde René Descartes. Então, tudo isso é a alma quem pensa, é a alma quem tem emoções, é a alma quem tem vontade. Mas essas emoções, elas podem ter sido provocadas, induzidas, estimuladas pelo corpo. Essas que são estimuladas pelo corpo, essas emoções, elas são chamadas tecnicamente de paixões, ok? Bom, e elas então têm origem no instinto de conservação, como observa Allan Kardec. O instinto de conservação nos leva a procurar tudo aquilo que mantém a saúde do corpo, que produz prazer, que produz alegria. Daí nascem as paixões, essas emoções. E elas são extremamente úteis, porque se elas vieram do instinto de conservação, elas não podem ser algo ruim, já que o instinto de conservação foi dado às espécies pelas leis naturais, por Deus. Portanto, as paixões, elas não têm em sua origem nada de mal. Ok? Então a gente precisa entender o que é então quando a gente diz que uma paixão é má. Nós vamos já entender isso. Ela em si, na sua origem, ela é neutra. Uma paixão não é boa nem má, porque ela nasce do instinto de conservação. Bom, um pouco mais adiante, Kardec então vai esclarecer, isso já está aqui no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que eu falei da perfeição moral, nesse item 907, quando ele vai observar que a paixão está no excesso que acresce a vontade, porque quando você está com raiva, você tem vontade de fazer alguma coisa, quando você está com amor, paixão, você tem vontade de fazer alguma coisa, quando você está triste, tristeza é uma paixão, você tem vontade de fazer alguma coisa. Então, a sua vontade, ela recebe um impulso a partir das paixões. Então, é um tipo de pensamento chamado paixão, estimulando outro tipo de pensamento chamado vontade. Então, qual o problema, então? Quando você... Kardec comenta, bom, como ela veio do princípio, ela foi posto para o bem. Tanto que ela pode levar o homem a fazer grandes coisas. A gente sabe disso. Quando você tem uma paixão por alguma coisa, você luta por aquilo. Não é assim que a gente fala, fulano tem paixão pela doutrina, ele vai adiante. Tem paixão por aquele projeto, né? Ou seja, ele tem um sentimento forte que o leva a aumentar a sua vontade de executar aquilo pelo qual o sentimento dele está estimulando. Então, Kardec começa então a observar que é o abuso que você faz dela que é o mal. Então, nós vamos entender um pouco mais quando a gente vai para essa metáfora que os espíritos utilizam na resposta a esse item 908, que a paixão é como um corcel. Que é um corcel? Um cavalo puro sangue. O cavalo puro sangue, você só tem utilidade se você governar o cavalo. Você dirige para onde você quer. Olha, eu quero que você vá para cá, quero que você vá para lá. Então a paixão é esse recurso que nasceu do instinto de conservação, que a gente tem que aprender a dominar. Se eu domino, ótimo. Eu levo essa emoção de tal maneira que ela impulsiona a vontade que eu quero que impulsione. Então, se eu tenho a vontade do bem, eu uso toda a emoção que surja para me guiar no caminho do bem. Então, o que é uma paixão má? Você já começa então a entender, é quando eu não tenho controle da paixão. Então, o amor, paixão em excesso é tão ruim quanto o contrário, a aversão. Descartes, ele não era muito preocupado como a gente é hoje
com as palavras, porque em filosofia a gente aprende que as palavras têm um significado no contexto da teoria onde ela aparece. A gente não se incomoda. Então, para Descartes, a paixão oposta ao amor era o ódio. E o ódio, para Descartes, não era mal, como paixão. Era mal o ódio em excesso, descontrolado. Ódio para ele era repulsa. A gente usaria hoje a palavra repulsa. Você tem repulsa por aquilo, você não quer aquilo. Por exemplo, você está com uma doença. Você tem que sentir ódio, entre aspas, na visão de Descartes, ou repulsa pela doença. Senão você não vai o quê? Combatê-la. Então é importante que você tenha aquela aversão sob controle para combatê-la. A mesma coisa, um pouco de tristeza. Você fica doente, você fica um pouco triste. Imagina você ficar alegre, feliz, doença querida. Não, você não vai combatê-la. Então um pouco de tristeza você tem que ter para levar você a buscar o tratamento. Então Descartes já observava que se você controla a paixão, ela é útil. Agora, se você deixa ela descontrolada, ela é um problema. Veja o amor-paixão. Não é o amor incondicional no Cristo. Olha as palavras. A mesma palavra tem vários significados. Toda palavra é polissêmica, sem exceção. Até a palavra polissêmica. Então você tem que buscar o significado no contexto onde ela aparece. Tem pessoas que se incomodam. No Espiritismo não tem Deus punir. Tem sim. Kardec usa o termo punição divina, castigo divino em vários lugares da obra. E a pessoa, nossa, mas o Espiritismo fala em castigo e punição. Fala, mas vai ver qual o significado que ele dá para a palavra castigo ou punição. Não é o mesmo do dicionário. Então, muito cuidado. Quando você vai ler um termo dentro da obra kardeciana, todos os termos relevantes são definidos no interior da própria obra. Kardec vai, por exemplo, explicar o que é punição ou castigo na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, quando o apóstolo Paulo, numa mensagem belíssima, ele vai dizer que o castigo é a consequência natural de um falso movimento. É a consequência natural do erro, do mal que você faz. O que você sofre como consequência é castigo. Então você come demais, fica doente, a doença é um castigo, porque você desrespeitou a lei de conservação. Você dá um chute na pedra, quebra o dedo, castigo, porque é consequência natural de um falso movimento, de algo contrário à lei que você fez. Isso vale para todas as condutas morais. Você comete um deslize, não deixa de cumprir a lei de Deus, castigo. Ponto. Pura e simplesmente. Tá? Então, às vezes, você pega o dicionário e se incomoda com a palavra castigo. Não é assim que a gente deve proceder. As palavras têm múltiplos significados, você deve olhar o contexto. Imagina, você escuta uma frase do tipo, Deus é amor. Se você olhar essa frase, ela parece totalmente sem sentido. O que é o amor? Não é um sentimento? Deus é um sentimento? Então ele não tem existência independente, porque o sentimento só existe quando eu estou sentindo. Vocês já encontraram com amor na esquina? Você sente amor. Bom, se Deus é amor e eu pego isso fora de um contexto, isso não faz sentido fora do contexto. Porque Deus não é um sentimento. Mas dentro de um contexto, o que se quer dizer com essa frase é que tem uma lei de amor entre as leis naturais e morais. Está lá, lei de justiça, de amor e caridade. Bom, então tem uma lei de amor. Então, dizer Deus é amor é uma forma resumida, metafórica de dizer que há uma lei de amor. Bom, mas pegar Deus é amor fora do contexto não faz sentido, já que Deus não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, ele só existiria depois que ele criasse a alma, né? Porque o sentimento está na alma, e quando não existia a alma, não tem Deus, porque nem ele para criar a alma, porque o sentimento só vai existir na alma. Então, muito cuidado, as palavras têm múltiplos significados, você tem que entendê-las no contexto da teoria onde ela aparece. Então, essa é a primeira aula que Allan Kardec nos dá, já na introdução do Livro dos Espíritos, item 1. Quem se recorda como ele começa a introdução do Livro dos Espíritos, item 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para se evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das palavras. E ele fala lá da anfibologia. Então ele vai usar a palavra alma, ele vai ter que dizer o que é alma. Vai usar a palavra espírito, vai ter que dizer o que é espírito. Isso vale para todas as virtudes.
Por exemplo, na história da filosofia, a resignação não é uma virtude. Porque resignação na história da filosofia envolve tristeza. E toda virtude é alegre, porque toda virtude envolve amor. Aí você fala, nossa, mas resignação é uma das virtudes fundamentais que o Espiritismo coloca. Espírito de Verdade, inclusive, no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele tem uma mensagem extraordinária, elevai a resignação ao nível de suas provas. É uma mensagem belíssima, riquíssima. E coloca a resignação como uma virtude fundamental. Mas aí, resignação em Espiritismo não é a resignação que os filósofos materialistas chamam e que eles combatem. Então, muito cuidado com as palavras. As palavras têm o significado no contexto da obra, do autor, do texto em que aparece. Então, não se incomode com as palavras. Procure ver o que se quer dizer com elas. Por isso que Kardec vai dizer o tempo todo, e os espíritos também, que a gente tem que extrair da letra o espírito, o que quer dizer, o que está por trás, e não se prender à terminologia. Então, aqui ele tem essa metáfora linda. Se você governa a paixão, ela é boa. Se você desgoverna, ela é má. O amor, paixão desgovernada é um desastre. Quantas mães, por amar demais, deixam os filhos irresponsáveis? Irresponsáveis. Tiram deles a responsabilidade, impedem que eles recebam de volta as consequências do erro que cometeu. E por amor, mas eu amo demais meu filho, não quero ver que ele sofra, mas às vezes ele precisa sofrer, que é o único jeito, talvez, dele não repetir o erro que ele está cometendo. Então, o amor demais pode ser terrível. Descartes tem uma carta que ele escreve, uma das cartas de Descartes, ele deixou muitas cartas, que ele escreve para uma princesa, em que ele fala na carta que o amor, paixão desequilibrado é pior do que o ódio desequilibrado, causa mais desastre. E ele dá vários argumentos, porque ele acha que causa até mais desastre. Então, não estou falando do amor incondicional proposto pelo Cristo, que já não é mais amor-paixão. É um sentimento mais puro que não depende da influência da matéria. É outra coisa, diferente, que daqui a pouco a gente trata um pouquinho. E a palavra é a mesma, tá vendo? Amor é a mesma palavra. Os significados são distintos. Bom, feito isso, nós vamos agora fazer uma relação entre as paixões e a escala espírita. Eu estou indo um pouco rápido, porque eu quero deixar mais tempo para as questões. Como a gente combinou hoje, é mais importante talvez responder questões do que eu ficar falando aqui durante muito tempo. Bom, aqui nós temos a escala espírita, que é uma escala importantíssima, que começa ali, Kardec colocando no item 100 de O Livro dos Espíritos, por isso que eu coloco ali, do item 101 a 112, ele vai colocar toda a classificação dos espíritos, que é fundamental. O espírito Sócrates vai dizer que esta escala espírita, mais a estrutura da mediunidade que está no Livro dos Médiuns, constitui uma síntese do próprio espiritismo. Então, a importância desta escala espírita. Bom, vocês sabem que tem 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Aqui uma observação: não leia a palavra imperfeito, bom e puro ou perfeito como adjetivo. Muito cuidado. Porque se fosse adjetivo, só poderia ter 2, né? Imperfeito e perfeito. Porque o que não é perfeito é imperfeito. Mas tem 3. Então você teria que ler ali como se fosse um hífen. Espírito imperfeito é o nome de uma classe ou de uma categoria de espíritos. Espíritos bons é o nome de uma outra classe ou categoria. Espíritos puros ou perfeitos é um nome de uma outra classe. Então não leia como adjetivo, senão gera essa contradição lógica. Só poderia ter 2 classes. Imperfeito de um lado, o que não é perfeito é imperfeito. O que não é perfeito na escala espírita pode ser bom ou imperfeito. Kardec também usa, eu explico no meu livro Espírito e Matéria, quando eu aprofundo a escala espírita, tem muita coisa por trás da escala espírita, ela é muito importante. Kardec usa também uma classificação binária. Ele não usa só uma ternária, que é uma ternária, 3. Ele usa também uma binária. Às vezes ele fala assim, espíritos inferiores e superiores. Espíritos elevados e inferiores. Ele está fazendo uma binária. E eu explico no meu livro. Quando ele usa superior ou elevado por oposição a inferior, ele está na escala binária. Na escala binária, a leitura correspondente é assim. Elevado é o bom ou o puro.
inferior é o imperfeito. Então, quando ele diz espíritos inferiores, é terceira ordem. Quando ele diz espíritos elevados, é segunda ou primeira ordem. E eu me recordo que uma vez falava sobre Jesus ser um espírito puro, estava fazendo uma palestra, alguém estava ali recebendo pergunta e uma pessoa muito brava entrou lá e comunicou. É um absurdo, Kardec fala que Jesus é um espírito elevado ou superior. E a pessoa brigou comigo, eu falei, você leu isso em determinado lugar, onde Kardec fala, Jesus como espírito elevado, mas esqueceu de ler num outro lugar em que ele usa textualmente Jesus espírito puro. Não há contradição, porque ele está usando a classificação binária, o elevado é bom ou puro. Jesus é elevado e é puro, não é bom. Então não há nenhum problema, desde que você entenda como ele usa a terminologia, ok? Então, se alguém usar inferior ou superior, é escala binária. O superior, e outra coisa, a palavra superior ainda tem dois usos. Porque ele usa superior por oposição a inferior na escala binária, e dentro dos espíritos bons, tem também, no último nível mais elevado dos espíritos bons, também tem a palavra espírito superior. Então, muito cuidado, você tem que saber do que se trata quando ele está usando, ele nunca erra no uso. O contexto sempre diz o que ele está dizendo. Mas fora do contexto, você poderia gerar confusão. O que são, então, os espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Essa é o elemento chave que caracteriza o espírito imperfeito. Vamos traduzir isso agora para moral, moralmente falando. Significa que os espíritos imperfeitos têm desejo do mal, cultivam más paixões. Essa é a tradução moral para predominar a matéria. Quando a matéria predomina sobre o espírito, as paixões más dominam, porque ele não tem controle das paixões. Quem controla é o corpo. Então, moralmente, você lê dizendo os espíritos imperfeitos são aqueles que têm desejos do mal, desejam uma paixão, desejo do mal, e todas as outras paixões ruins. Por isso que Kardec, quando vai desenvolver o espírito imperfeito, ele fala isso. Ele fala, tem orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Depois você tem os espíritos bons. Agora já é o contrário. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. E eu me recordo, a primeira vez, há uns 30 anos, mais ou menos, ou mais um pouco, que estudei com mais profundidade o Livro dos Espíritos. Não sabia francês à época. Eu tinha lido uma tradução, e a tradução dizia, se eu não me engano, acho que é na questão 98, 99, quando está formando as ordens, a questão dava a entender que os espíritos bons eram aqueles em quem predominava o desejo do bem. Eu, na hora, eu sou espírito bom da escala espírita. Aliás, vocês aqui predominam o desejo do bem? Claro que predomina, nem estariam aqui. Se predominasse o desejo do mal, vocês estariam em outro lugar. Então, eu sou espírito bom, aí, porque se é aquele em quem predomina o desejo do bem, eu falei, olha, em mim predomina. De vez em quando vem o desejo do mal, né? Alguém agride você, lhe ofende, você tem aquele desejo de apertar caridosamente o pescoço dele, né? Ou seja, vem o desejo do mal, vem raiva. Eu falei, bom, mas comigo predomina o do bem, tanto é que eu estou insistindo aí em corrigir os meus defeitos. Mas aí, eu falei que eu, quando estudei francês, caí na escala espírita. Falei, eu não devia ter estudado francês. Saí da terceira ordem, porque, na verdade, o tradutor errou. Não era predomina, é que só tem desejo do bem. É apenas desejo do bem. Não tem nunca desejo do mal. Significa, moralmente, que um espírito bom nunca tem paixões ruins. Nunca sente ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. E eu me lembro que a primeira vez que falei isso, eu tinha amigos e tenho ainda psicólogos, né? Eles diziam, isso é um absurdo, não existe. Eu falei, claro, você nunca vai encontrar com um desses no seu consultório. Nunca vai encontrar. Eles são raros na Terra, raríssimos. É só você fazer a seguinte pergunta a você mesmo. Quantos espíritos vocês conhecem, quantos homens, pessoas vocês convivem, que nunca sentiu ciúme, raiva, mágoa, ódio, tristeza? Você conhece alguém? Então é muito raro. Raro encarnados. Desencarnados, não. Porque todos nós, sem exceção, é uma lei natural. Não pense que as leis naturais, morais, são apenas aquelas
que você lê nas 10 leis. Não, tem muitas leis naturais em O Livro dos Espíritos. Uma delas é a lei do anjo guardião, que é formulada de forma notável no item sobre o anjo guardião, em que diz que todos os espíritos imperfeitos têm um espírito de ordem elevada, portanto bom ou puro, que o acompanha em todo o seu processo evolutivo. Então você tem um anjo guardião, que é um espírito da segunda ou primeira ordem. Kardec tinha como anjo guardião Jesus, o Espírito de Verdade. Isso aparece na Revista Espírita. É ele dizendo, meu guia espiritual, Espírito de Verdade. Está na Revista Espírita, esta frase de Kardec. Ele só não disse que o Espírito de Verdade era Jesus, porque já o pessoal acho que matava Kardec, pendurava de cabeça para baixo, crucificava, queimava. Mas o Espírito de Verdade disse que ele era Jesus. Está na Revista Espírita também. Kardec não disse, mas o Espírito de Verdade disse. Eu vim há 18 séculos e disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Vocês conhecem quem? Precisa dizer o nome? Está lá, na Revista Espírita. Então, o anjo guardião é elevado. Todos nós temos, sem exceção. Hein? Todos, sem exceção. Porque não tem uma quarta ordem na escala. Porque às vezes a gente fala da escala espírita, tem gente que quer se rebaixar tanto, acha que não é nem imperfeito. Não, não existe. Todos somos imperfeitos. Porque cultivamos ainda, mesmo que seja de vez em quando, desejos maus. Temos más paixões. As paixões nos controlam. A gente não controla. Seja o amor-paixão, seja o ódio, seja a raiva, seja o orgulho. A gente não controla. Se a gente não controla, a matéria predomina, a gente é da terceira ordem. Quando a gente controla, é o espírito que predomina, por isso ele tem o domínio, só tem boas paixões, e ele só tem desejo do bem, porque o desejo é uma paixão que é influenciada pelas outras paixões. A raiva leva você a desejar coisas do mesmo jeito que a alegria, que a tristeza e todas as emoções levam você a ter desejos. Desejo do bem decorre de boas paixões, ok? Tá claro? Bom, e agora os espíritos puros? Nenhuma influência da matéria. Fala, e aí? Nenhuma influência da matéria? Então eles não têm nem boas paixões. Não têm nem boas paixões. Fala, mas Jesus tem emoções, sentimentos? Sim, mas não são paixões. São sentimentos puros, emoções que não decorrem da influência da matéria. A gente consegue imaginar isso? Não. Por isso que não dá para ficar a imaginar como é que Jesus sente, como é que ele pensa. Ele está além da nossa reflexão, porque a gente ainda pensa por intermédio de categorias que envolvem paixões que ele não tem. Então o amor dele não é paixão, a alegria dele não é paixão. Não é a nossa alegria, não é o nosso amor. É algo muito além do que a gente consegue imaginar. É um sentimento puro que a gente não tem ideia. Por isso ele nunca o perde. A paixão tem hora que a gente flutua, né? A gente sente, não sente. O amor dele é permanente e constante. É o que ele chamou lá de amor incondicional, que um dia, já que todos vamos evoluir da segunda para a primeira ordem, um dia vamos chegar lá. Veja, é influência moral da matéria. Não influência material, porque Jesus, por ter um perispírito, por mais próximo da própria natureza do próprio espírito, ele percebe o mundo. Ele tem percepções, as percepções chegam na alma por meio do perispírito. Então ele tem percepções que não são as nossas. Kardec também explica no item 257, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Desculpa citar aqui, é para vocês chegarem em casa e estudar. E ele vai mostrar que as percepções do espírito puro são muito, a gente não consegue imaginar como se dão. Então eles têm percepções que nós não temos, mas por eles terem percepções, eles interagem com a matéria, ok? Mas não moralmente. Moralmente eles não sofrem influência da matéria, ok? Então essa é uma distinção importante. Bom, agora vem uma questão, tem uma história essa questão, e eu conto um pouco no meu livro Os Espíritos e os Homens. Essa foi uma questão que eu demorei 7 anos para entender. Não estou exagerando. E eu vou, rapidamente, se você fizer a leitura dela, você vai ver por que a gente demora muito para entender essa questão. Primeiro, a própria pergunta. Conservam os espíritos alguma das paixões humanas? Por que Kardec vai perguntar isso? Os espíritos não são as almas dos homens? Por que ele perguntaria se
os espíritos conservam algumas das nossas paixões, se eles são almas dos homens. E os homens têm paixões. Parecia uma pergunta meio do tipo, ó, vamos subir para cima? Se sobe é para cima? Se der... Não é uma pergunta trivial, como a gente diz em filosofia, é uma pergunta importante. Por quê? Porque qual era o conceito de paixão? Decorre da influência da matéria, do instinto de conservação. O perispírito não morre, não adoece, não tem instinto de conservação. Ora, se você não tem instinto de conservação, porque o perispírito é um aglomerado de fluidos, em torno da alma, ele não tem problema de conservação, não tem instinto. Então a pergunta faz todo sentido. Kardec sabia disso, tinha essa noção de que a paixão era uma decorrência. Então, como é que fica a questão? Por isso ele pergunta. Percebe a lucidez? Eu tenho que perguntar se eles têm paixões, porque eles agora não têm mais o instinto de conservação, não têm um corpo para ser conservado. Nós temos. Então, a resposta, ao perderem o envoltório, que é o perispírito, ou o corpo, com a morte ali, é o corpo. Ao perder o envoltório, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Olha o primeiro problema que eu fiquei matutando durante um bom tempo. Espera aí. Os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Bem, mas os elevados são os bons ou os puros. Os bons deixaram as paixões más quando estavam no corpo e com a morte só levaram as boas. Mas então eles tinham paixões más quando eles estavam no corpo? Pô, mas isso vai contra a escala espírita. Que se você ler com detalhe, Kardec explicando essa predominância da matéria sobre o espírito, que eu coloquei só ali o resumo, você vai lá no item V, ele diz claramente que eles não têm as nossas paixões ruins. Ora, mas como é que eles só podem deixar o que tinha, né? Você consegue deixar $5.000 aqui para mim? Alguém aqui consegue deixar 5 mil? Alguém? Se você não tem, você não pode deixar. Ou seja, você só deixa se você tivesse. Então, esse foi um problemão. Que história é essa de que os elevados guardam a do bem e deixam as más? Como é que eles deixam as más? Problema. Segunda parte. Mas os espíritos inferiores, lembrando, os inferiores são os imperfeitos. Os inferiores as conservam. Conservam quem? Plural. Olha como os espíritos são muito lúcidos na construção. A do bem está no singular. Quando ele fala as conservam, para você não pensar que é a do bem, que se refere anteriormente, está no singular. Então as conservam, qual que está no plural? As más. Por isso Kardec e os espíritos não gastavam palavras, né? Ao usar esse artigo, que se refere ao que está no anterior, se refere ao plural. Então ele está dizendo, mas os espíritos inferiores as conservam, ou seja, conservam as paixões más, ok? Infelizmente, né, gente? Se você está aí na terceira ordem, você vai levar após a morte as paixões más. Tem algum da segunda ordem aqui? É só fazer o teste. É fácil. Toda brincadeira que eu faço com a escala, eu brinco, eu faço uma pergunta e eu sei de que ordem vocês são. Vamos fazer o exercício aqui? Topa? Vou fazer a pergunta. Se vocês disserem sim, são da terceira ordem. Se disserem não, são da segunda ordem, ok? Vocês sentem de vez em quando ciúme, tristeza, raiva, ódio? De vez em quando, não sempre. Sentem? De vez em quando? Uma raiva, uma tristeza profunda, uma indignação, uma revolta. Sentem de vez em quando? Então venham para o meu time, estamos na terceira ordem. Se tem alguém que disse não, está na segunda ordem. Agora você podia, qual é a pergunta para saber se da segunda vai para a primeira? Realmente não sei qual é a pergunta. Então, ficamos só aí entre segunda ou terceira. Bom, mas olha aqui, os espíritos inferiores conservam quais? As paixões, mas, do contrário, se não conservassem, pertenceriam à primeira ordem. Mas por que não pertenceriam também à segunda? Porque já está dito que os da segunda não conservam as más, ok? Eles deixam as más.
Só levam as do bem, dos elevados. Por que agora que se os inferiores não conservassem, eles seriam da primeira ordem? Por que não da primeira ou segunda ordem? Essa foi uma das questões mais difíceis que eu me deparei no Livro dos Espíritos. E eu gastei 6 anos para perceber que o problema era meu, não do livro. Leitura. Daí que eu fui estudar com profundidade as paixões da alma, lendo os autores filósofos antes de Kardec, que é o que me interessava. Não adiantava ler depois, porque essa pergunta foi de 1860. Então eu tinha que ler. Eu não me lembro se ela já estava em 57. Então, corrijam, se acharem 57, que é a primeira edição do Livro dos Espíritos, é diferente da segunda de 60, e onde acrescentou mais questões foram na segunda parte. E essa questão é uma questão da segunda parte do Livro dos Espíritos, então é mais provável que ela tenha surgido apenas na segunda edição de março de 60 e não na primeira de 18 de abril. Mas, como tem gente que depois vai ouvir a gravação, por favor, olhe lá se eu não cometi nenhum descuido aqui, corrija, ok? Mas esse é um problemão. É um problemão que a gente enfrenta quando está estudando. E eu aprendi na filosofia que antes que você desconfie de um grande autor, desconfie da sua leitura. E eu gastei muito tempo. Não vou explicar aqui, que eu precisaria de 2 horas para explicar essa pergunta. Eu gasto umas 20 páginas no livro para explicar. Porque realmente são várias nuances sobre o que é paixão e várias nuances sobre esta. E eu me recordo apenas que quando eu me deparei com essa questão, eu não sou médium no sentido ostensivo da palavra. Que Kardec tem 2 sentidos para a palavra médium, item 159 do Livro dos Espíritos. Eu explico isso há muitos anos. No sentido usual, corrente, comum, o médium depende de certa disposição orgânica do corpo, ou você é ou não é. Então, psicofonia, psicografia, médium de efeitos físicos, médium vidente, depende de disposição biológica. Ou você tem ou não tem. Agora, existe o médium no sentido geral do termo, que é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E ele vai dizer no item 182 de O Livro dos Médiuns, a gente pode bem dizer o número, porque Kardec, no Livro dos Médiuns, numerou todos os itens em ordem de 1 até 400 e tanto. Então, o item 182, ele diz que no sentido de poder captar as sugestões e inspirações do seu anjo guardião, todos somos médiuns. E você pode aprender isso. Ore todos os dias para o seu anjo guardião. Não durma sem orar ao seu anjo guardião. Não acorde sem orar. E durante o dia, sempre que preciso, ore. E eu, quando deparei com essa questão, eu falei, vocês têm que me ajudar aqui, né? Tentei, li, reli, nada. Olhei o original francês. Deve ter erro de tradução. Pega o original francês. Falei, Jesus Cristo. Aí orei ao meu anjo guardião. A resposta que ele me deu foi assim, maravilhosa. Ele disse assim, você não identifica porque você não é médium ostensivo. Você pensa que é um pensamento seu. A identificação se dá só pelo conteúdo. Você não escuta como uma voz, a não ser que você seja médium audiente. Eu não sou médium audiente. Mas como eu sou médium no sentido lato, como todos vocês, sem exceção, vem pensamento. Se na hora veio o pensamento, vai estudar as paixões da alma em René Descartes. E eu fui atrás do livro. Gastei 6 anos para entender o livro. Então, aí que eu fui descobrir que o Descartes dava a dica, né? Ele não trata disso, mas ele dava a dica a partir do qual eu pude entender essa questão. É um exemplo de como como essa obra é riquíssima. Eu digo que eu sempre recomendo nas minhas palestras, aquelas pessoas que me acompanham, que a gente tem que ler o livro como cata feijão. Já fizeram isso? Cataram feijão? Quem tem mais de 50 aqui sabe disso, né? Eu costumo dizer, um livro, um artigo, um texto qualquer, é um saco de feijão. Você pode ter um saco de feijão só com feijões bons, não é? Mas, de repente, você pode ter um saco de feijão que tem algumas pedras, alguns feijões bichados. O que você faz? Cate feijão. Os feijões bons você coma, as pedras dos feijões bichados deixa de lado, sem falar mal do autor ou do espírito que escreveu. Caridade a gente tem com os espíritos que escrevem e com as pessoas. Com o texto, diz Kardec, todo o rigor da razão e da lógica.
Eu não tenho que ser caridoso com o texto, eu tenho que ser caridoso com o espírito que escreve ou com a pessoa que escreve, mas não com o texto que ela produziu, porque o texto tem a pretensão de ser a verdade, ok? Ele tem essa pretensão. Todo mundo que faz um livro tem a pretensão de que ele está ensinando alguma coisa verdadeira. Você tem que respeitar a pretensão dele. Pode ser que ele não alcance. Então, cate feijão. Até hoje eu cato feijão com as obras de Kardec. E até hoje, são mais de 40 anos. A primeira vez que eu me debrucei em Kardec, eu tinha 13 anos. A minha primeira palestra foi aos 14, eu já estou com 66. Então, tenho 50 anos que eu estudo exclusivamente Allan Kardec e os filósofos necessários para compreendê-lo. Então, eu sou um ignorante em vários autores, porque fiz essa opção de vida, estudar Kardec. Então, eu cato feijão. E todas as vezes que eu acho que tem um feijão bichado ou uma pedra, eu descubro que é problema meu de leitura. Ou de tradução. Ou erro de tradução. O tradutor não errou de propósito. Quando eu falo erro de tradução, não é nenhuma crítica aos tradutores. Pelo amor de Deus. Toda tradução tem equívocos. Porque traduzir é ler o texto na língua original, entendê-lo e escrever o que você entendeu na sua língua. Às vezes você não entendeu bem. Então o tradutor não está mal intencionado, ele comete equívocos. E às vezes você precisa, por isso na Kardecpédia, você, inclusive, eu recomendo que usem bastante o site, que acabou de sair uma versão muito melhor ainda da Kardecpédia, daqui a pouco nós vamos atualizar também o aplicativo. Você escolhe essa pergunta 228, vai lá, escolhe português e francês, vai mostrar lado a lado se é no computador português ou francês, ou se é no celular, embaixo e em cima, você pode comparar. Por quê? Porque tradução pode haver algum descuido, alguma falha, não há nenhum problema nisso, não é nenhuma crítica à tradução, ao tradutor. O processo de tradução é errar. Não tem jeito, você sempre comete um deslize. Tá? Então é muito importante esse cuidado. Então cata feijão. Não há nenhum problema com todo autor. Kardec cata feijão na Revista Espírita com vários espíritos. Ele corrige Erasto, ele corrige o Lázaro, ele corrige vários espíritos que trazem mensagens e ele vem lá e identifica um problema. E os espíritos que eram superiores não se incomodavam com isso, porque a influência pode ser do meio, pode ser da mediunidade. Kardec tem, para citar um exemplo concreto para a gente já abrir para questões, Kardec vai, por exemplo, ter uma mensagem belíssima na Revista Espírita chamada A Caridade. Que Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai levar essa mensagem para o Evangelho com o nome beneficência. Na Kardecpédia, se você for lá, você vai achar as duas. Então, você olha e fala assim, peraí, Kardec trocou o título. O Espírito escreveu caridade, ele botou beneficência. Aí você vai ler ao longo da mensagem que está na revista, Kardec fazendo questionamento ao Espírito. Sabe quem era o Espírito? Vicente de Paulo, não era qualquer um não. Vicente de Paulo, o paladino da caridade. Um espírito que na Terra foi muito, muito dedicado ao amor e à prática da caridade. Então Kardec faz várias observações na mensagem dele, e ele vai aceitando. Quando você vai para o Evangelho, todas as observações de Kardec levaram ele a mudar a mensagem. Ele tirou parágrafos da mensagem, ele alterou textos. Ele catou feijão. O que foi bom, ele aproveitou. O que foi bichado, feijão bichado ou pedra, ele deixou de lado. E o Francisco de Paula ficou com raiva de coisa. Não, tanto é que Kardec pôde colocar no Evangelho com aval dele, certamente. Sem nenhum problema. E você vai ler, vai descobrir que se trata da beneficência e não da benevolência, que seria outra palestra. Que a caridade, lembra, é benevolência e não beneficência. A beneficência está dentro da benevolência, mas não engloba a benevolência. Então, a beneficência é um pedacinho pequenino dentro da caridade, mas não é caridade. Então, Kardec percebeu isso e mudou o título. Então, só para dar um exemplo de como ele catava feijão o tempo todo. Vocês vão ter no Livro dos Médiuns, no capítulo das dissertações espíritas, no finalzinho lá do Livro dos Médiuns. Esse capítulo ele colocou por quê? Tem uma seção do capítulo que chama-se Comunicações Apócrifas.
que eu aqui recomendo, vocês que estudam bastante, que tem grupo de estudos, eu fazia muito isso quando eu coordenava grupos na mocidade. Eu pegava essas mensagens, alguma delas, das comunicações apócrifas, imprimia, estou falando isso há 30 anos, distribuía para o grupo, para os jovens ler, e eu ficava fazendo ali o defensor da mensagem. Eu defendia a mensagem. Olha que mensagem linda. Depois que todo mundo concordava, achava lindo, maravilhoso, eu pegava a análise que Kardec fez criticando a mensagem que está lá. E aí eu distribuía a análise. Tá vendo? Eu dizia, tá vendo como a gente não sabe ler? Kardec sabe ler. E ele então coloca os problemas na mensagem. Então é um exercício profundo de catar feijão que ele colocou na revista em vários momentos e colocou inclusive num capítulo do Livro dos Médiuns para nos ensinar, porque a preocupação do espiritismo é com a verdade. Verdade, gente, é buscar aquilo que está próximo da verdade. Espíritos que não são puros cometem equívocos intelectuais. Somente os puros ou perfeitos nada erram. Os espíritos bons não cometem erros morais, porque não têm desejo do mal, vontade do mal, mas eles cometem erros intelectuais. Kardec corrige na revista Mensagens do Erasto, que foi um dos espíritos que mais contribuiu no Livro dos Médiuns, com capítulos, às vezes, inteiros lá, sobre a influência, o papel dos médiuns nas comunicações em vários lugares. E Kardec corrige. Então, não há nenhum problema que hajam problemas intelectuais. E para encerrar, Kardec diz uma frase admirável na revista. Ele diz assim: os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Olha que lucidez. O que é o erro do espírito? É o erro do conhecimento. Esse espírito é com letra E minúscula. Muito cuidado. A palavra espírito com letra E maiúscula significa nós. Alma mais perispírito. As individualidades que somos nós. Alma mais perispírito. Espírito com E minúscula tem vários significados. Vários. Ou de princípio inteligente e também de pensamento, de ideia. Então, os erros do espírito são erros do pensamento, de conhecimento. Pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Olha que lucidez. Então, se você fala 2 mais 2 igual a 5, você errou. Mas se você me ofende, me agride, o seu erro foi muito pior. Então, se você identifica no autor um erro intelectual, ele errou. Mas se você o agride, falta com a caridade para com ele, o seu erro é maior do que o erro que ele cometeu. Mas isso não lhe impede de identificar o erro de espírito, já que o texto tem a pretensão de apresentar conhecimento verdadeiro e ele falhou, ponto. Então eu sempre brinco que a gente não tem que se incomodar com isso. Eu me recordo que uma vez recebo um e-mail de uma pessoa que pegou um vídeo meu de, 20 anos atrás, e ela pegou um vídeo mais recente e disse: professor Cosme, lá há 20 anos o senhor disse isso, agora o senhor disse outra coisa. E eu respondi. Eu errei, percebi o erro e corrigi. E eu achei que a pessoa fosse gostar. A pessoa me devolveu o e-mail, me esculachando tanto. Mas como é que o senhor errou? É um absurdo. Eu falei: meu amigo, eu sou espírita terceira ordem, me desculpa. Ele não me perdoou que eu sou espírita terceira ordem. Então a gente erra. Nenhum problema, mas cuidado com os erros do coração. Esses pesam mais na balança de Deus que os erros do Kardec na sua lucidez, ok? Bom, eu falei muito, a minha mulher já fez sinal ali, que eu falei demais, então agora eu abro para ir para as questões. Então agora vamos ao quadro de perguntas. Alguém formulou? Temos papel e caneta, temos pranchetas. Eu vi alguém tem alguma pergunta formulada no papel? Ou quiser aproveitar o microfone aqui e fazer alguma pergunta, só erguer o braço. E daqui a pouco, só lembrando que temos sorteio de 4 livros. Daqui a pouco a gente vamos sortear. Daqui a pouco o Cosme Massi também vai autografar os livros aí de quem já comprou e também quem vai comprar. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode pegar papel e caneta ou também
aqui no microfone mesmo. Se não quiser, eu vou ter que continuar falando, porque o cachê é para falar 1 hora. Se eu falar menos, vão cortar o cachê, né? Enquanto vocês pensam na questão, eu vou sortear o primeiro livro. Enquanto vocês aí ficam pensando, pega papel e caneta, vão fazendo as perguntas. Já tem uma pergunta aqui? Pergunta. Professor, boa noite. Como que a prece pode nos ajudar a domar essas más paixões? A prece como sendo um instrumento, como ela pode nos ajudar? Muito boa. A sua pergunta, eu coloquei aqui, eu ia tratar dela. Mas como eu abordei muito, então eu vou pedir licença para voltar aqui. Você colocaria, que deu, rapaz? Voltaria ali para mim, senão eu falo de memória. Allan Kardec vai mostrar a importância da prece em vários momentos. Primeiro, o contato com o anjo guardião, que isto é fundamental. A gente não consegue enfrentar, pelo nosso hábito de várias existências, de convivendo e dando asa à paixão ruim, a gente tem dificuldade de enfrentar sozinho, não tenha dúvida. Bom, é só pensar, quando a pessoa está com ciúme, quando ela está com raiva, quando ela está profundamente triste, olha aí o que faz a tristeza excessiva hoje, que está causando tantos casos aí de depressão, que a pessoa não consegue sair daquela tristeza profunda, de perda de sentido da vida. Isso é paixão. Então, é importante pedir ajuda. E uma das ajudas que a gente esquece é a falta de hábito da oração, pedindo ao anjo guardião que nos ajude nesse enfrentamento. Então é muito importante este papel. Orar. Quando você está com raiva, ore. Está triste, ore. Está alegre, ore para agradecer. Cria o hábito da oração. E tem essa frase que é genial, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é devida ao grande filósofo e espírito filósofo Santo Agostinho. Quando ele vai falar da felicidade que a prece proporciona, lá no capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho, ele coloca essa frase que é admirável. Aliás, essa mensagem de Santo Agostinho é uma das coisas mais lindas que eu já li, porque Santo Agostinho é um filósofo poeta. Ele não é só filósofo, ele também é poeta. E é linda essa mensagem. Eu já fiz vários seminários sobre essa mensagem, analisando frase por frase. E toda vez que eu falo dessa mensagem, eu choro de emoção, porque é linda demais. Dulçurosas vozes, enebriantes, é a coisa mais linda a forma como ele fala da prece. E ele coloca essa frase: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que metáfora. Sabe o orvalho, que você está muito quente, o orvalho da madrugada refresca? Então, quando você está com raiva e ora, a raiva diminui. Ela diminui. Ela fica no nível que você consegue controlar. Então, olha a sabedoria. Ore. Está com ciúme? Ore. Está revoltado? Ore. Está indignado? Ore. Está triste? Ore. E você vai ver que a paixão diminui de intensidade. E aí você consegue dominá-la. Então, é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo. O problema está no calor excessivo. Sobe, né? A pessoa diz assim, nossa, eu estou com uma raiva. Sobe. Quando ela ora, abaixa. Então, esse papel é fundamental. Eu digo, a gente tem descuidado muito da prece e do convívio com o anjo guardião. Eu não sei o que aconteceu na nossa história, mas a gente desprezou muito essa figura. Inclusive, eu falo muito, quando vou tratar de mediunidade, a gente tem desconsiderado o papel do anjo guardião na mediunidade. Se você olha a Sociedade Espírita de Paris, as reuniões da Sociedade Espírita de Paris na revista, nas diversas sociedades, Kardec não fazia nenhuma reunião mediúnica sem ouvir os anjos guardiões dos médiuns. E os anjos guardiões do médium se comunicavam em todas as reuniões. Era hábito. Primeiro vamos ouvir o anjo guardião, criar o hábito do médium de primeiro ouvir o anjo guardião. E eu digo, mesmo não sendo médium, meu anjo guardião sofre comigo, porque qualquer dúvida agora, tu tem que me ajudar. Você tem que me dar um jeito aí de me esclarecer, me ajudar. Então, ore, ore. E se está com qualquer problema emocional, ore ao anjo guardião. Você vai ver os efeitos que isso produz. Você vai criando o hábito. Eu não acordo sem orar ao meu anjo guardião, não durmo sem orar. E durante o dia, sempre que posso, para virar hábito.
Toda virtude é hábito, gente. A gente tem que praticar para ficar habituado. É como estudar. Se você não estuda todo dia, você não cria o hábito. As teias de aranha começam a entrar na cabeça porque você não botou o negócio para funcionar. Então, boa pergunta. Está aí a resposta de Santo Agostinho da importância da prece, ok? Quem quiser fazer mais questões, tem aqui ó, papel e caneta aqui, tá bom para vocês? Quem quiser usar o microfone também. Cosmas, tem uma pergunta aqui que chegou. As alterações que Kardec fez em mensagens de espíritos não teriam mudado o sentido do texto? Fico imaginando se fizéssemos isso hoje. Claro que teria mudado. Se o sentido estava errado, tinha que ser corrigido mesmo. Não tenha nenhuma dúvida disso. É para isso que ele mudava, que se fosse para conservar o mesmo sentido, ele não mudaria. O objetivo era realmente mostrar o que vai estar presente em todo o livro dos médiuns, quando ele fala, a partir mesmo de Erasto, o papel dos médiuns na comunicação. Todo o processo de comunicação tem ruído. A própria teoria da comunicação moderna, do ponto de vista da comunicação tecnológica, ela fala dos ruídos. Quem aqui trabalha com comunicação sabe. Toda comunicação tem ruído. Vocês imaginam, os espíritos não falam francês, inglês ou português. Eles pensam e têm que usar ideias que o médium tenha em seu vocabulário para poder transformar aquele pensamento num texto. E quando o médium não tem no vocabulário, eles têm quase que formar a palavra letra por letra, o que eles evitam, porque esse médium seria improdutivo. Então, sempre tem interferências do papel do médium. Erasto usa no livro dos médiuns aquela vidros coloridos de farmácia. Lembra que metáfora linda, né? Hoje não tem mais, né, esses vidros coloridos. Você ia na farmácia, denuncia a idade, viu? O Arthur fez assim. Arthur, você não está na idade de ter visto vidro colorido. Pode parar, né? As farmácias tinham há 50 anos, não agora. E os vidros coloridos, se você passa a luz por um vidro azul, por um vidro amarelo, vermelho, a luz sai diferente do lado de lá. Então, essa metáfora, ou a gaita, lembra? Outra metáfora que Erasto usa é a gaita de 10 centavos. Imagina você querer tocar uma sinfonia por uma gaita de 10 centavos. Ele fala, um médio, às vezes, é uma gaita de 10 centavos. Então, Kardec tinha esse dever, porque a responsabilidade do texto era dele na Terra. Por isso ele pôde botar o nome dele como autor. Senão seria injusto e incorreto. Ele não podia usar o nome dele como autor. Ele usou o nome dele como autor, porque a palavra final do texto era dele. Somente dele. Claro, ele ouvia os espíritos, consultava, mas era dele. Inclusive, o título do Evangelho segundo o Espiritismo é curioso. Quando você lê as cartas, você vai ver que teve sugestão do Demer, do Espírito de Verdade, Kardec não aceitou, ele botou o título dele. Que quando ele criou o nome Imitação do Evangelho, foi o primeiro título que ele deu, alguns lembraram que não estava legal o título, ele resolveu mudar o título. E ele recebeu sugestões dos Espíritos. Ele não aceitou nenhuma. Ele usou a dele, tirou só a palavra imitação e botou Evangelho segundo o Espiritismo. Então, era essa a responsabilidade. Então, o autor, a pessoa está correta, tem que mudar mesmo. Se o sentido está errado e você está apresentando uma ciência e uma filosofia cuja responsabilidade é sua, porque o seu nome está lá, dá a você todo o direito de fazer as devidas alterações, porque a influência do médio e do meio. Aliás, tem um capítulo, gente, precioso do Livro dos Médiuns, é o mais curto capítulo do Livro dos Médiuns, e que a gente esquece de estudar. Influência do meio. Pouquíssimas páginas. E há exemplo na Revista Espírita, em que São Luís está ditando uma mensagem, Kardec percebe que não é mais São Luís, vai chamar a atenção de São Luís, porque aí um espírito assumiu, e São Luís fala, você precisa ver qual era a assistência, quem eram as pessoas que estavam presentes e que atraíram aquele espírito. Influência do meio. E Kardec quer dar uma bronca, mas como é que você deixou? Ele falou, para vocês aprenderem, né? E você não descobriu? E o São Luís falou, e você não percebeu que estava errado? Então,
Não reclame, né? Só faltou dizer isso, né? Então a influência do meio é grave. Às vezes, naquele momento, a influência do meio acaba a expressão na língua não expressando adequadamente o pensamento que o espírito queria transmitir. Nenhum problema nisso. Para isso a gente cata feijão. Tão simples assim, sem criticar o médium, o espírito ou o autor que escreveu, ok? Mais uma pergunta aqui. Como relacionar a importância da doutrina para solucionar a influência da matéria para o espírito? A doutrina espírita precisa de obras para a interpretar? Com certeza, porque como ciência, como filosofia, a gente precisa de orientação. E uma ciência e uma filosofia exigem para nos dar o conhecimento da verdade. E aí veja que trabalho incrível. Quando Cristo veio há 2000 anos, encontrou uma humanidade ainda muito simples do ponto de vista intelectual, ele teve que trabalhar com muitas metáforas, com parábolas. Era necessário, e ele mesmo, por ser espírito puro, que já sabia o futuro, ele mesmo promete o envio do Consolador, que viria a completar, restabelecer todas as coisas, etc. E era preciso fazer isso numa linguagem que ficasse eternamente conosco. E o que fica eternamente com o homem? A verdade, construída de uma forma sólida por um mecanismo que a humanidade aprendeu ao longo de 18 séculos, que é a construção da ciência. Então ela nasce com todo o rigor de uma boa ciência, para que a verdade tivesse ali apresentada. Então nós precisamos, e graças a Deus, porque ali nós temos a orientação do que nós somos, para onde vamos, de como enfrentarmos as nossas más inclinações, etc, etc. Então são orientações precisas e seguras que a gente precisa delas. Então eu diria, graças a Deus que Jesus previu isso lá e mandou o Espírito de Verdade, que seria ele mesmo, ser o comandante do lado de lá e escolher, como vai dizer Santo Agostinho na revista, um espírito escolhido a dedo para que a doutrina... Olha a metáfora de Santo Agostinho. Para que não houvesse cabeças cornudas e caudas. Olha que metáfora. Era preciso um espírito tão luz que a doutrina fosse tão monolítica, tão bem construída, sem contradições, porque a gente adora botar uma ideia sem perceber que está entrando em contradição com um princípio já bem fundamentado. A gente adora botar uma ideia que é um chifre, que é uma cauda, que deforma a beleza do ser. Então foi muito bem escolhido esse espírito que tinha a habilidade de entender o pensamento do Cristo, do Espírito de Verdade, entender o pensamento dos espíritos superiores que participaram e vertê-los numa língua moderna, o francês, que ele dominava, porque ele inclusive tinha livros de gramática francesa. Aliás, quem quer aprender francês pode entrar na Kardecpédia e lá em Obras e Documentos vai aparecer lá embaixo, Obras de Hippolyte Léon. Baixe a gramática francesa que Hippolyte Léon escreveu, que para mim é uma das mais lindas para se aprender francês. É toda a didática de Kardec ensinando gramática francesa. Então, ele foi bem escolhido para expressar nesta língua moderna o pensamento dos espíritos. Então, graças a Deus que nós recebemos essa ciência, esta filosofia para nos orientar. Senão a gente ainda estaria aí mais perdido que estamos hoje, ok? Mais uma pergunta ali do outro lado do salão, com o microfone. Boa noite. Boa noite. Sobre a Kardec Play, quando a gente terá a honra de ter a Gênesis na Kardec Play, e se pudesse escolher um tema, o capítulo 14. Dos fluidos. Exatamente. Então, olha, já me cobraram isso várias vezes. Hoje eu estou... Ele está falando do Kardec Play, que é um aplicativo do IDEAC, em que a gente faz as videoaulas explicativas das obras de Kardec. Já fizemos isso com todo o Livro dos Espíritos, estamos fazendo com o Evangelho, com o Céu e o Inferno e com o Livro dos Médiuns. Só que aquela história não está fácil, né? Agenda. Eu já estou fazendo hoje 3 livros. Evangelho, Céu e Inferno e o Livro dos Médiuns. E então estou achando um tempo, espero que eu não desencarne antes, para que eu possa fazer isso ainda. Eu brinco sempre, porque quando a gente começou o projeto da Kardecpédia, uma pequena história só para relaxar. A gente começou esse projeto, inclusive o projeto nasceu na Itália, quando a gente estava lá fazendo uma visita aos pais da Lília.
eu tive a inspiração do nome, Kardecpédia. E saímos eu e ela 2h da manhã comprando os endereços, kardecpedia.com. Não tinha o produto ainda, e a gente foi fazendo. E quando eu comecei com o produto, eu pedi a Deus 20 anos, que eu não sou besta, né? Kardec pediu 10 e levou 10, não sei se você sabe da história. Ele disse que demoraria 10 anos, em 1859, na Revista Espírita, finalzinho do ano, ele disse que precisaria de 10 anos para concluir a obra. Quando ele acabou a Gênese e fez as últimas revisões da obra Gênesis, da 5ª edição, em março de 69, ele foi. Eu já conhecia bem ela, eu falei, eu vou pedir 20, né? Eu falei, eu quero 20 anos para colocar a Kardecpédia em 10 idiomas. Fiz a conta de quantos milhões eu ia precisar, coisa cara demais. Falei, 20 anos. Deus ajudou tanto que a gente chegou em 9 em 8 anos. Aí a Lília, qual é o 10º? Eu vou adiar um pouquinho. Ela fala, adia um pouquinho, para poder fazer o 10º idioma. Mas brincadeiras à parte, só foi para relaxar. A gente vai trabalhar, eu quero sim trabalhar a Gênese, que é uma obra monumental e que às vezes as pessoas não levam muito a sério essa obra, né? Porque é uma obra difícil também, porque ela trata das causas primeiras, na primeira parte, depois dos milagres e das predições. A parte dos milagres e predições é mais tranquila, mas a primeira parte, até o capítulo dos fluidos, que já está também ali nas predições, é realmente uma obra mais densa, ok? Então, vou complementar a pergunta. Pensando no desencarne, tem um handover para fazer a Gênesis? Tem o quê? Não Um entendi. handover, tem uma troca de bastão, preparando alguém, ou um backup. Você me deu a brecha. Como o Kardec Play ficou uma coisa muito pessoal, né? É difícil, né? É uma coisa muito pessoal. Quer dizer, quando a gente começou... A Kardecpédia, nós temos uma equipe que nos ajuda, que trabalha, tá certo? Porque é só Kardec, é colocar Kardec e fazer relacionamentos. E colocar as obras. Por exemplo, eu acabei agora de fazer o levantamento de todas as citações nas revistas espíritas que Kardec faz de livros e revistas, porque ele leu muitos livros, leu muitos artigos e cita. Deram uns quase 700 citações, que eu estou indo atrás de todas elas e colocando lá. Então você está lendo a Revista Espírita, janeiro, tem lá médiuns julgados, um item, mês de janeiro de 58. Tem lá Kardec começando, na Scientific American de tal, você vai ver que já aparece o nome Scientific American em azul, você clica, baixa o artigo da Scientific American de 1858, que Kardec citou. Então, tudo o que ele cita, nós estamos indo atrás para você clicar e já saber. Por que isso? Porque ele cita centenas de fenômenos, e como epistemólogo, filósofo da ciência, a gente sabe a importância de ter as provas de que Kardec não inventou os fenômenos, que os fenômenos eram descritos em jornais leigos, em jornais católicos, em revistas de todo mundo. Então, ali está, ele cita um fenômeno de uma revista, portanto não foi ele que criou, que inventou, a revista não tinha nenhum interesse, porque sequer a revista espírita, então nós estamos colecionando tudo isso. Fora os livros, Kardec cita quase 200 livros no Catálogo Racional, que é o último livreto que ele publicou em março de 69. Se você abre lá o Catálogo Racional da Kardecpédia, você vai ver 80% dos livros que ele cita está em azul. Você clica, baixa o livro. Então você vai poder ver os livros que ele leu e faz. Então a Kardecpédia ainda tem um trabalho aí de alguns anos para a gente completar todo esse acervo. Por isso que a gente definiu, Kardecpédia tem tudo que pretende ter tudo que Kardec escreveu, leu e comentou. Tudo que a gente achar que está nas 22 obras dele, nas 23, porque o catálogo também, nas 23 obras, a gente quer colocar lá à disposição, para que quando a academia prestar atenção e descobrir que na França, no século XIX, teve o único e grande cientista da alma que fez a única psicologia como ciência, a única psicologia feita como ciência, lembrando, psicologia, estudo da alma, não o que a academia chama hoje, estudo do comportamento, estudo da alma. A única ciência que verdadeiramente estuda a alma foi feita completinha, muito bem construída no século XIX por Allan Kardec. Então a academia, o dia que se interessar por isso, ela vai ver
que alguém já deixou facilitado a vida dela para ela estudar o contexto, tudo que ele leu, tudo que ele cita. Esse é o projeto Kardecpédia, fazer isso para o mundo inteiro, ok? Então, acho que vamos à última pergunta, a não ser que apareça a última já, né? Pelo horário. Quando Kardec corrigia alguém, ele estava expressando apenas seu ponto de vista pessoal ou consultava outros espíritos? Não ficaria limitado, pessoal, quase presunçoso, se fosse só dele? Imagina a cena, é parecida com a ideia do fiscal, né? Fala assim, tem um sujeito que vai fiscalizar se determinado texto é verdadeiro ou não. Aí você pergunta, e quem vai fiscalizar? O fiscalizador. Né? Você perguntaria, tá, ora, se ele tentasse consultar, o problema se reproduziria, ele não teria controle. Ou seja, se eu vou consultar os espíritos sobre aquele texto que não é do próprio espírito, quando era do próprio espírito, ele fazia. Tanto é que com o Vicente de Paulo, está na revista, ele indaga Vicente de Paulo. Olha, você disse isso, mas tem isso, mas tem isso. Então, quando ele podia dialogar com o espírito que acabou de escrever, ele fazia. Mas não faria nenhum sentido ele consultar por outro espírito, porque a influência poderia ser repetida. Só que quem mais entendeu o pensamento dos espíritos, e que foi o grande responsável pela construção do espiritismo na Terra, foi ele. Então ele era o que mais sabia. Tanto é que você vai ver na revista os espíritos o chamando também de mestre. Chamava Jesus do mestre de todos, mas chamava Kardec de mestre. Eles respeitavam Kardec. Porque ele foi o que melhor entendeu o pensamento do Cristo e dos espíritos superiores. Então, ele tinha autoridade para fazê-lo, e ele fazia isso com maestria. Todos os textos que ele corrige ficam muito melhor do que o texto que foi produzido. Para dar um outro exemplo, pega nas comunicações apócrifas, tem uma mensagem lá, assinada Jesus, em que vocês conhecem muito bem a mensagem. Está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Né? E vai. A mensagem é linda. Eu fiz seminário sobre essa mensagem, mostrando a beleza de cada frase. Mas Kardec pega essa mensagem, que está na Comunicações Apócrifas assinada a Jesus, leva para o capítulo Cristo Consolador, Advento do Espírito de Verdade, e bota lá a mensagem. Mas compare para ver as alterações. Compare para ver as alterações. Ele não levou igualzinho, ele recebeu do Espírito de Verdade. É curioso, você vai ver na revista que tinha um médium na Sociedade Espírita de Paris, durante os anos 58, 59, que recebeu muitas mensagens do Espírito de Verdade, chamava Senhor Rose, com Z. Lá no Catálogo Racional, tem obras que o Rose psicografou e que Kardec combateu. E teve mensagem do Espírito de Verdade recebidas pelo Rose que Kardec recusou. E teve mensagem que ele aceitou do mesmo médium. Por isso ele vai dizer, a assinatura não diz nada. Você só pode analisar a mensagem pelo seu conteúdo. E ele vai dizer no livro dos Médiuns, há falsários no mundo espiritual como usar na terra, que falsificam a assinatura igualzinho. Você diz, mas é a mesma assinatura. É. Então, não adiantava. Eu vou consultar, eu teria que saber se aquele, ou seja, ele tinha a competência para fazer, ele teve a autoridade dada pelos espíritos para que ele fizesse. E ele fez e eles aceitavam esta autoridade. Então, era o caminho mesmo. E ele, ainda bem que teve um desse encarnado, que não tinha um problema da interferência mediúnica para fazer essa correção. Então, isso foi muito importante na construção aí do espiritismo, ok? Então, gente, obrigado aí, desculpa aí tomar o tempo de vocês aí, é uma alegria comemorar aqui 100 anos. Tá? Obrigado e até uma outra hora em que a gente continue estudando Kardec. Como eu falo, estudar Kardec para compreender Kardec para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Então vamos juntos estudar Kardec.
Obrigado. E o Cosme Massa vai ficar mais um pouquinho aqui comigo. Nós vamos sortear os livros e você vai receber o livro das mãos do próprio Cosme Massa. Então, é o seguinte, o sorteio nós combinamos assim. Nós tivemos aqui hoje 147 presenças. Nós temos a numeração de todos, vocês não sabem o número de vocês. Então nós vamos achar o número aqui. Vamos ver, o seu Nilson. Nilson, fala um número de 1 a 147. 130. Vamos ver no nosso sistema lá, 130. Vamos lá ouvir? Rose Costa Rosa. Rose Costa. Está aqui? Por favor, venha. Venha até aqui receber. Sempre tem a primeira vez. Você quer E depois escolher? E depois o livro será autografado, tá? Ela vai escolher o livro. Quer estudar da palestra esse? Das paixões. Esse é o trato de Deus, Espírito e matéria. Esse é o trato do índice, explica o índice de O Livro dos Espíritos. E esse é as leis morais. Então, você gosta de filosofia. Então é esse aí. Nosso público é exigente. Penso que pessoal sortear. Vamos lá, mas de 1 a 147. Depois eu vou estar dando autógrafo. Você Sim, pode ir depois lá. vai ser pelo autógrafo. Vamos aqui, nosso amigo Donizete, de número 1 a 147. 13. 13, número da sorte. Vamos lá, quem é o 13? Quem é o sortudo aí com 13? Andréia Santos. Repete. Andréia Santos. Andréia Santos, vem pra cá. Venha. Mais uma sortuda. Vai receber das mãos do Cosme Massi mesmo. Vamos a mais um desse lado agora de cá. Vamos ver quem eu vou chamar aqui. Vou escolher alguém aqui. Número de 1 a 147. 67. 67, o ano que eu nasci aí, ó, tá vendo? 67. Bom, quem é? Ives Charles Silva. Como é o nome? Repete. Ives Charles Silva. Opa, já tá aqui. É o último agora, né? O último. Deixa eu ver aqui a turma do fundão. Turma do fundão. De 1 a 147. 89. Quem é? Marcos Antônio Santiago de Sante. Você vê a lei de igualdade, 2 mulheres e 2 homens, né? Ó. Ok, então agora vamos aos autógrafos, tá bom? Então a gente agradece a presença de todos, que todos possam levar para casa esse ponto de luz, essa luz que nós encontramos aqui, possamos levar a todos que nos encontrarem no nosso dia a dia. Uma boa noite a todos. Quando chegar em casa, um chazinho bem quentinho e bem docinho vai muito bem. Muito boa noite, bom final de semana e agradecer também a presença da Lilian, a esposa do Cosme Massa, que esteve aqui com a gente. Obrigado pela presença. Boa noite a todos.